Oi, eu sou a Sarah e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da obra de Lovecraft, de como ele construía o terror e como isso inspirou vários outros que vieram depois dele e inclusive inspirou o cinema, tá? Então, se você está assistindo aquele filme de terror que ele praticamente não te mostra a criatura, ele vai deixando você assim só na espera de que algo vai acontecer, mas nunca acontece nada. É sempre um cenário que vai te deixando tenso. Isso é Lovecraft. Agora você já sabe a quem agradecer ou a quem culpar, não é mesmo? Vai depender aí se é o tipo de terror que você gosta ou não. Enfim, Lovecraft, ele escrevia contos e esses contos eram muito longos. Não excessivamente longos porque tinha muita coisa acontecendo. Não. Excessivamente longos porque tinha muita descrição de cenário. Lovecraft faz uma explicação de tudo que tem no cenário detalhada. A gente tem páginas e páginas e páginas de como é o cenário. E aí, principalmente quando é uma situação em que o personagem está andando por um lugar, então ele está sempre entrando em salas novas, em cômodos novos. A cada cômodo que ele entra, a gente tem uma descrição de como é aquele cômodo, o que tem naquele cômodo, tá? É sempre assim nos contos do Lovecraft. E a ação, às vezes, deixa para acontecer só na última página, nas últimas linhas, tá? Então, se você assistiu aí algum filme de terror que é desse jeito aí, a criatura custou aparecer e só no finalzinho e um pouquinho e nem apareceu direito, Lovecraft. Então, a gente tem esse cenário que é o grande ponto de terror. E Lovecraft vai também trabalhar muito com a questão do medo do desconhecido. Então ele não vai deixar as coisas tão claras assim pra você. É tudo muito, ai, é um terror inimaginável, inominável. Tá, mas como assim? Explica melhor. Não, ele não vai explicar melhor. Ele vai jogar essas palavras pra você aí e aí você dentro da sua cabeça monta o que seria algo que é tão assustador que seria inimaginável, que seria inominável. Você cria na sua cabeça. O Lovecraft, apesar de ele ter inspirado tanta gente depois dele, ele era criticado na época por outros escritores por ter uma escrita mais simples e por repetir muito as palavras. Gente, essas duas palavras que eu usei, inominável e inimaginável. Gente, vocês não têm noção de como essas palavras se repetem em todos os textos dele. É um absurdo. É exagerado, sim. E aí eu entendo as críticas que ele recebeu de outros escritores, porque realmente chega a ficar cansativo você ler vários textos dele em sequência, porque sempre tudo é muito inimaginável e muito inominável. Então dá para entender as críticas que ele recebeu. Enfim, vamos então para o conto que eu escolhi hoje, que é O que assombra nas trevas. E aí esse conto, a gente vai ter um narrador e ele vai revelar pra gente que o corpo de um homem chamado Robert Blake foi encontrado no escritório em que ele estava trabalhando e não se sabe muito bem qual que foi a causa do arrasta pra cima deste Robert, né? Então, esse narrador decide pegar o diário do Robert e ler o diário do Robert para entender o que foi que aconteceu. E é lendo o diário do Robert, né? E aí esse narrador tá contando pra gente o que ele leu no diário, que a gente vai descobrir que Robert, ele estava nessa cidadezinha onde ele estava trabalhando num escritório ali e tal,
E da janela do escritório dele, ele via sempre a torre de uma igreja abandonada. E aqui no livro vai ser sempre chamada essa torre de campanário. Campanário é a torre de uma igreja onde ficam os sinos, tá? Então, ele via essa torre e pensava, é um campanário. Então, ele ficava ali olhando para essa igreja abandonada e sempre querendo muito ir até essa igreja e ver de perto esse lugar, entrar nesse lugar. Só que esta igreja era conhecida como um lugar amaldiçoado e que ninguém mais entrava lá há mais de 60 anos, né? Não se explicava muito o porquê, o que tinha acontecido, as pessoas da cidade não queriam falar sobre, né? Até que um dia o nosso caríssimo Robert Blake fala: pois vou lá nessa igreja, não é? E aí eu vou ler então a partir do trechinho em que ele está então na frente da cerca, né? Vai atravessar a cerca para entrar no terreno ali da igreja. Vamos acompanhar então uma sequência de decisões equivocadas do nosso personagem, que infelizmente a gente sabe que não deu muito bom para ele. Né? A gente já sabe já no comecinho do texto. Ele já estava sobre o aterro e quase do outro lado da cerca quando foi flagrado. Então, ao olhar para baixo, viu as poucas pessoas na praça se afastando e fazendo o mesmo sinal com a mão direita que o do comerciante da avenida. Várias janelas se fecharam e uma mulher corpulenta disparou pela rua e puxou as crianças para dentro de uma casa decrépita e sem pintura. Foi fácil atravessar o vão na cerca e logo Blake se viu entre a vegetação estiolada e retorcida do terreno abandonado. Aqui e acolá, o fragmento desgastado de uma lápide indicava que aquele terreno já fora um cemitério, mas ele percebeu, deve ter sido há muito. O imenso vulto da igreja se mostrava opressivo agora que estava próximo. Mas Blake dominou os ânimos e se aproximou para testar as 3 grandes portas da fachada. Todas firmemente trancadas, ele circundou o edifício ciclópico à procura da outra abertura menor e de acesso mais fácil. Até então, ele não tinha certeza se desejava entrar naquele antro de abandono e sombras, mas a atração exercida pela estranheza do edifício dominava seus instintos. Nos fundos, a janela do porão, arreganhada e desprotegida, forneceu a abertura necessária. Espiando, Blake viu o abismo subterrâneo de teias de aranha e poeira iluminado pela luz tênue das réstias do sol poente. Avistou detritos, barris velhos, caixas arruinadas e mobília variada. E, sobretudo, pairava uma mortalha de pó, suavizando até os contornos mais agudos. Os restos enferrujados de uma fornalha revelavam que o prédio fora usado e conservado até a metade do período vitoriano. Então aqui, antes mesmo de entrar na igreja, a gente já percebe algumas coisas, né? Que assim que o pessoal, né, da cidadezinha vê que o Robert vai mesmo entrar na igreja, todo mundo sai correndo, faz sinal da cruz, né, pega as crianças, entra para dentro de casa, fecha a janela, quer dizer, tá todo mundo com muito medo do que possa acontecer a partir do momento que ele entrar ali dentro daquele local. E por fora, já por si só, a igreja ela já tem um ar um pouco mais assustador, porque, né, é uma construção gótica. Então, né, essas construções góticas, elas tinham mesmo, né, essa intenção um pouco mais de impacto, né? E aí, ele vê que as portas da frente estão trancadas, mas tem uma janelinha que vai pro porão, que ele vê que tá aberta essa janelinha. Olhando por essa janelinha, ele percebe que lá dentro tem o quê? Pó e teia de aranha. Mas muito pó e teia de aranha, gente. Muito. E aí, você fala assim, tá aqui o primeiro momento que Robert Blake teve para desistir da empreitada. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui era ao sol poente, ou seja, era o fim do dia, já estava anoitecendo. E este homem saiu da casa dele e foi até essa igreja abandonada,
dita como amaldiçoada. E ele queria entrar lá. Olha só, né? A decisão do querido, que é equivocada, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui o trecho em que ele, de fato, entra na igreja. Quase que por instinto, Blake insinuou-se pela janela e se deixou cair no piso de concreto coberto de poeira e obstruído por destroços. O porão abobadado era vasto, sem repartição. No canto, à direita, em meio às sombras densas, ele viu um arco preto, que era evidente, conduzia ao andar superior. Blake sentiu-se particularmente oprimido ao se perceber dentro do enorme edifício espectral. No entanto, conteve-se, perscrutando cautelosamente o entorno. Encontrou um barril ainda intacto em meio ao pó e rolou-o até a janela aberta para garantir a saída. Então, recompondo-se, atravessou o amplo espaço engrinaldado por teias de aranha na direção do arco. Quase sufocado pela poeira onipresente e coberto pelas fantasmagóricas fibras das teias, alcançou a construção e subiu os degraus de pedra desgastados que ascendiam rumo à escuridão. Ele não levara qualquer fonte de luz consigo, então tateava com cuidado pelo caminho. Depois de curva abrupta, sentiu uma porta trancada, que por meio de apalpadelas revelaram um antigo ferrolho. A porta se abriu, e do outro lado ele vislumbrou um corredor de iluminação soturna com uma fileira de painéis carcomidos. Então, sim, Robert Blake entrou nesta igreja. Entrou ali no porãozinho. Assim que ele entrou, bateu arrependimento, né? Ele olhou e falou, ih, gente, tô aqui, né? Mas, ao invés de voltar para trás, não. Ele decidiu subir a escadinha do porão rumo ao quê? Ao térreo. Olha aí. Segunda vez que o nosso querido podia ter escolhido, feito uma escolha melhor, ter ido embora e falado, ô, gente, esqueci o feijão no fogo, acho que eu vou voltar para casa. Poderia. Será que eu desliguei o gás? Sabe aquelas coisas assim que faz a gente pensar, voltar para casa? Faltou isso aí para Robert Blake, tá? E faltou uma sinusite também, né? Não, porque se tivesse uma sinusite, só dele olhar pela janelinha ali do porão e ver que lá dentro era só poeira e teia de aranha, já teria atacado a sinusite dele, ele não teria nem conseguido entrar. Então é aquilo, você já agradeceu pela sua sinusite hoje? Porque numa situação dessa aqui, ela te salvava, meu amor. Ela te salvava dessa péssima decisão de entrar num lugar desse. Mas vamos continuar, que Robert Blake chegou no térreo. E aí, de novo, vocês estão vendo, né? Tá tendo a descrição de cada um dos trechinhos aqui dessa igreja, né? A descrição do lado de fora, aí a descrição do porão, aí agora vai ter a descrição do térreo. E, gente, eu escolhi esse conto aqui porque ele é um dos contos do Lovecraft que tem uma das menores descrições, tá? Eu não tô zoando, não. Tem conto com descrição muito, muito mais detalhada. Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui. Uma vez no térreo, Blake passou a explorar o local com rapidez. Todas as portas internas estavam destrancadas, de modo que pôde vagar sem obstáculos de cômodo em cômodo. A nave colossal tinha aura quase quimérica devido ao acúmulo de poeira nos bancos, no altar, no púlpito e no dossel. Titânicas teias de aranha se estendiam entre as arcadas pontiagudas da galeria, emaranhando-se as colunas góticas. Sobre toda essa desolação silenciosa bruxuleava, hedionda, uma luz plúmbea, conforme a tarde moribunda lançava raios de sol através dos vitrais estranhos e empoeirados das grandes janelas absidais. Os vitrais das janelas se apresentavam tão obscurecidos pela fuligem que Blake quase não conseguia decifrar o que representavam, e não apreciou o pouco que distinguiu. Os padrões eram bastante convencionais e seu conhecimento de símbolos desconhecidos ajudou-o a decifrar algumas daquelas antigas imagens.
Os raros santos representados traziam expressões decididamente questionáveis, ao passo que um dos vitrais mostrava apenas um plano sombrio rajado por espirais de peculiar resplendor. Afastando-se das janelas, Blake notou que a cruz emaranhada em teias de aranha no altar não era do tipo comum, mas lembrava o primordial Ankh ou Crux ansata do nebuloso Egito. Na sacristia, aos fundos, ao lado da abside, Blake se deparou com uma escrivaninha de madeira apodrecida e altas prateleiras com livros arruinados e cobertos de mofo. Foi nesse momento que sofreu pela primeira vez o choque do horror concreto, pois os títulos dos livros diziam tudo o que precisava saber. Tratava-se de obras medonhas e proibidas, de que a maioria das pessoas em sã consciência jamais ouvira falar, ou ouvira apenas em murmúrios furtivos e temerosos. Volumes proscritos e temidos, repletos de fórmulas dúbias e imemoriais que haviam se infiltrado no fluxo do tempo desde a aurora humana, originárias de dias obscuros e fantasmáticos anteriores. O próprio Blake lera uns quantos, uma versão latina do horrendo Necronomicon, o sinistro Liber Ivonis, o maldito Cultis des Gaules, do conde Derlete, o Unausprechlichen Kulten, de von Junts, e o infernal De Vermis Mysteris, do velho Ludwig Prim. Mas havia outros que conhecia apenas por menção, ou nem mesmo conhecia, os manuscritos pinacóticos, o livro de Dizian e um volume arruinado, registrado em tipos inidentificáveis, ainda que certos símbolos e diagramas fossem terrivelmente reconhecíveis para o estudante do oculto. Estava claro que os rumores locais não eram falsos. Esse lugar fora a sede de um mal mais antigo do que a humanidade e maior do que o universo conhecido. Na mesa arruinada havia um pequeno livro de registros encadernado em couro, repleto de notas em sistema criptográfico. Havia símbolos tradicionais utilizados hoje em astronomia e antigamente na alquimia, na astrologia e em outras artes dúbias, as representações do Sol, da Lua, dos planetas, aspectos e signos zodiacais, que se amontoavam em páginas repletas de texto, apresentando subdivisões e paragrafação que sugeriam correspondências entre cada símbolo e alguma letra alfabética. Na esperança de solucionar mais tarde o criptograma, Blake guardou o volume no bolso do casaco. Muitos dos grandes tomos nas prateleiras exerciam um fascínio impronunciável nele, a ponto de sentir-se tentado a pegá-los emprestado em outro momento. Só um minuto. Ele se perguntava como poderiam ter permanecido tanto tempo imperturbados. Seria o primeiro a superar o medo esmagador e penetrante que por quase 60 anos protegeu o local abandonado de visitantes? Ao concluir a exploração do vasto espaço do térreo, Blake singrou a poeira da nave espectral na direção do vestíbulo frontal, onde vira uma porta e uma escadaria que conduziam, presumivelmente, à torre e ao campanário escuros, que, à distância, lhe eram tão familiares. A subida foi uma experiência sufocante, pois a poeira se adensava e as aranhas haviam trabalhado com afinco naquele espaço recluso. A escada era uma alta espiral com degraus de madeira estreitos, e às vezes Blake passava por uma janela escurecida que oferecia vista vertiginosa da cidade. Ainda que não tivesse visto qualquer corda nos níveis inferiores, ele esperava encontrar um sino ou carrilhão na torre, cujas janelas de lanceta, encobertas por venezianas, estudara com tanta frequência através dos binóculos. Mas aqui percebeu-se fadado à decepção. Ao atingir o topo das escadas, encontrou a câmara da torre desprovida de sinos e devotada claramente a propósitos bastante diferentes. Ui, respira, respira. Então, nesse trecho aqui que eu li,
falou bastante sobre o térreo, sobre como que era esse altar, né, o cômodo principal, então, dessa igreja. E aí tem algumas coisas muito diferentes, né? Vamos começar lembrando aqui que é uma construção gótica. E aí, o inusitado é que no interior dessa construção gótica, a gente tem vários hieroglifos e referências a várias coisas da civilização antiga do Egito, que tinha toda uma outra forma de, de religião, de culto a deuses e tudo mais. Então, já fica estranho isso aqui pra gente, né? Peraí, tinha todo o visual de uma igreja gótica, mas aí dentro a gente tem um cenário de civilização antiga do Egito, e no meio disso tudo a gente tem um monte de livros, né, descritos aqui como proibidos, livros, qual que é a outra palavra que ele usa? Ele usa proibidos e temidos, temidos. E aí ele cita aqui os livros, e aí, perdão se errei as pronúncias. Mas enfim, e aí que são livros que vão conter alguns rituais, algumas coisas que remontam de um terror mais antigo do que a própria humanidade, né? Aquela coisa bem assim, você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? Que lugar é esse? E de novo, né, tudo cheio de teia de aranha, tudo cheio de pó, uma loucura. E esse cara continua nesse lugar, gente. E tudo escuro. E ele pega um livrinho, bota no bolso pra levar embora. A gente sabe, né? A gente já assistiu muito filme por aí que a gente sabe que você não pega nada do lugar pra levar embora. É pegar um negócio pra levar embora, vai dar ruim isso aí, né? Robert Blake faltou ali umas aulas no cinema, né? Não, não pega o livrinho para levar embora, não. Deixa lá, meu querido. E eu achei interessante ele se perguntar aqui. Falei, gente, será que eu fui o primeiro a entrar nesse lugar depois de 60 anos? Sim, querido, você foi. O resto da galera, quando fala assim, tô com um tempinho livre, o que eu poderia estar fazendo agora? A galera vai fazer uma aula de crochê, uma aula de cerâmica, vai ouvir uma música. Você tá me entendendo, Robert? A galera vai ocupar a mente com outras coisas, vai fazer um crossfit, tá? Ninguém acorda e fala, nossa, que dia bonito, para eu esperar anoitecer e ir para uma igreja abandonada. Só você realmente. Aí aqui no caso você realmente recebe o troféu Primeiriane, né? A primeira e única pessoa a fazer esse feito aqui, tá? Porque é realmente só você para pensar nessa ideia maravilhosa. Entendeu? Achei até fofo ele pensar isso. Mas aí, enfim, nosso querido Robert Blake, então, né, depois de vasculhar tudo ali o térreo, aquela coisa toda estranha, né, ele decide subir para o campanário, que ele tanto avistava da janela dele. E quando ele chega no campanário, ele descobre que o campanário não é um campanário. Ou seja, não tem sino nenhum ali. Mas tem alguma coisa. Vamos ver o que tem? Achei o ponto que eu parei a leitura. O cômodo tinha cerca de 5 metros quadrados e recebia parca iluminação das 4 janelas de lanceta, uma de cada lado, encobertas pela triste estrutura das venezianas que, por sua vez, haviam sido guarnecidas por telas estreitas e opacas, embora se encontrassem, em grande parte, apodrecidas. No centro do piso empoeirado se erguia um pilar de pedra curiosamente anguloso, de pouco mais de 1 metro de altura e meio metro de diâmetro. As laterais estavam encobertas por hieróglifos excêntricos, talhados de forma grosseira e completamente irreconhecíveis.
Sobre esse pilar jazia uma caixa de metal cujo formato era peculiarmente assimétrico. A tampa repousava aberta e jogada para trás, e o interior acomodava o que parecia ser, sob a grossa camada de poeira acumulada pelas décadas, um objeto oval ou irregularmente esférico, com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Em volta do pilar, dispostas mais ou menos em círculo, viam-se 7 cadeiras góticas de espaldar alto, bem conservadas, e atrás delas, ao longo dos painéis escurecidos das paredes, 7 imagens colossais em estuque preto caindo aos pedaços que remontavam, mais do que qualquer outra coisa, aos enigmáticos megálitos esculpidos na misteriosa ilha de Páscoa. No canto da câmara, tomada de teias, uma escada fora fixada na parede, que levava ao alçapão trancado do campanário sem janelas. Acostumando-se à iluminação débil, Blake percebeu curiosos baixos relevos gravados na estranha caixa de metal amarelado. Aproximando-se, tentou limpar a poeira da caixa com a mão, depois com o lenço. Então, percebeu que as figuras eram de natureza monstruosa e absolutamente alienígena. Representavam entidades que, ainda que parecessem vivas, não remetiam a nenhuma forma de vida conhecida que evoluíra neste planeta. A aparente esfera de pouco mais de 10 centímetros era, na verdade, um poliedro quase preto, rajado de vermelho, com diversas superfícies planas e irregulares. Tratava-se de algum cristal bastante notável, ou de objeto artificial esculpido e polido a partir de mineral. A pedra não tocava o fundo da caixa, mantendo-se suspensa por um anel metálico que a envolvia a partir do centro e apresentava 7 apoios de formato peculiar, estendendo-se na horizontal, na direção dos ângulos internos da caixa, até próximo à borda. A pedra, uma vez revelada, exerceu sobre Blake um fascínio quase alarmante. Ele mal conseguia tirar os olhos dela, e enquanto olhava para as superfícies cintilantes, quase a imaginava transparente, contendo mundos semiformados de maravilhas no interior. Em sua mente flutuavam imagens de orbes alienígenas, grandes torres de pedra, outros orbes com montanhas titânicas e sem qualquer sinal de vida, e espaços ainda mais remotos, onde apenas um rumor na vaga escuridão denunciava a presença de consciência e vontade. Então, meus amigos, vou encerrar a leitura por aqui, né, por mais esse trechinho. E aí aqui, o nosso querido Blake, então, quando ele chegou no que era para ser o campanário, ele percebeu que era um lugar claramente para fazer algum tipo de reunião, de ritual, porque tem um pilar no centro, todo rodeado por hieróglifos, nossa senhora, a dicção de centavos, e com cadeiras ao redor. E aí no cantinho, guardadinha, bonitinha, dentro de uma caixa, toda entalhada, estava uma pedra bem diferente. E aí, de novo, né? A gente veio de um térreo que já surpreendeu a gente, porque é uma construção gótica, e aí tinha várias referências à civilização antiga do Egito. E aí, quando a gente chega aqui nesse campanário, a gente percebe pela pedra, né, que ele encontrou ali, que a gente está lidando com algo alienígena. Com algo que não é deste mundo. Então, assim, percebam aqui, né, na construção do terror do Lovecraft. Ele vai fazendo a gente andar junto com o personagem pelo cenário, e é o cenário que vai causando terror na gente, porque não tem nada acontecendo. Até agora não apareceu ninguém. Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Mas é o cenário. É essa sequência de coisas que não tem explicação. É uma igreja gótica, mas aí quando você entra, parece que é dedicada
a, a- ao Antigo Egito, né? Os deuses do Antigo Egito, mas aí não. Quando você passeia um pouco mais por esse lugar, você descobre que não. Que parece que eles cultuavam algo que era de outros planetas, não deste. E aí você tá assim, gente, que babado é esse? O que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Então, é isso que eu queria mostrar, né? A maneira como o Lovecraft ele vai construindo o terror por meio deste cenário, por meio do lugar em que os personagens estão. De novo, né? Aqui a gente não tem tantas explicações, tá ali, né? Ele fala pra você assim, olha, tem um pilar aqui cheio de símbolos, cadeiras em volta, e aí tem esse baúzinho aqui com essa pedra, claramente uma pedra alienígena. Mas aí, você na sua cabeça é que vai criar o tipo de horror que poderia estar acontecendo nesse lugar aqui. O tipo, é um ritual que acontece aqui? É uma reunião? O que que acontece aqui? De novo, né? Ele deixa para o leitor criar o que que seria algo assustador para ele, né? E buscar na memória dele o que que seria algo assustador. Então, galera, eu queria trazer isso para vocês, que eu acho essa construção de terror em Lovecraft muito interessante, né? Que o terror ele está no cenário e não nas criaturas em si. É óbvio, né? Ele criou, né? Não tô aqui desmerecendo as criaturas, é óbvio, ele criou criaturas icônicas, né? As criaturas que ele descreve são sempre bem impactantes, né? Mas o terror dele é principalmente focado no cenário, no lugar onde você está, onde, né, o personagem foi parar, tá? E isso incentivou muito do terror que a gente vê hoje, né? A gente acompanha muitas histórias em que a gente fica esperando o momento em que algo vai acontecer, mas é aquele terror que ele vai te deixando tenso por estar naquele lugar. O lugar em que a situação está se passando é o que vai te deixando tenso, porque de fato não tem nada acontecendo ali ainda. Ainda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu tentei fazer ela um pouco mais despojada. Perdoai erros de pronúncia, falhas aqui na leitura, né? Não tem como acertar todas aqui. Espero que tenham se interessado aí por Lovecraft. Pesquisem alguns contos dele, né? Já sabendo que os contos são longos, tá? Que vai ter essa descrição bem extensa do cenário, tá? Mas que isso é proposital. Espero que tenham gostado. Eu fico por aqui e boa leitura. Até a próxima!